todos, graça e paz. Espera aí, você ainda não se inscreveu no canal? Por favor, clica aí, se inscreva no canal, clique no sininho para você ser notificado em cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no nosso canal, tá certo? Também quero pedir para você compartilhar nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, onde você estiver aí na rede social, por favor, compartilhe esse nosso vídeo. Quer o PDF dessa aula? Deixe o seu melhor e-mail aqui nos comentários ou o seu WhatsApp. Eu vou colocar você num grupo específico de WhatsApp para que eu possa mandar toda vez que eu colocar aqui um novo estudo no nosso canal Vi Pela Palavra. Quero agradecer, nós já estamos com 520 inscritos. E aí eu acho que nós vamos bater a nossa meta até o final do ano de termos 1000 inscritos, porque você está me ajudando. Então aí, não se inscreveu, se inscreva, por favor. Também quer fazer o curso de treinamento de professores de escola bíblica dominical? Tá bombando! Tem muita gente fazendo e estão me dando feedback de satisfação. Então você que quer fazer aí um curso para aprimorar o seu conhecimento e melhorar a sua performance em dar aulas, clica aqui, ó, tem aqui embaixo na descrição do vídeo um link. Eu vou deixar aí para você clicar e ser direcionado para toda a informação desse curso que tem abençoado muita gente. Eu creio que pode abençoar você também, tá bom? Então é só clicar aí para você conhecer, tá certo? Quero pedir você também a comentar como é que está sendo essa experiência do nosso canal com você, né? Como é que está sendo? Se tem te abençoado, se de certa forma os nossos vídeos têm contribuído para o seu crescimento, tá bom? Siga-nos nas redes sociais, nós estamos no Instagram, @ouvir pela palavra, e também nós estamos no Facebook, facebook.com/ouvir pela palavra. Se você é do canal do YouTube e se inscrever lá, se seguir no Instagram e no Facebook, diga assim, vim do canal. Eu já vou saber que você veio. E depois nós vamos preparar uma surpresa bem legal para todos aqueles que nos seguirem nas redes sociais, tá certo? Bom, vamos lá. A lição de hoje é uma lição muito importante, é um estudo maravilhoso, falando acerca da igreja atual e os seus desafios. É impressionante como nesses últimos dias a igreja do Senhor tem vivido desafios tão grandiosos, tão importantes, que de certa forma merecem a nossa atenção, merecem um olhar específico, e por isso que o estudo de hoje está maravilhoso, porque vai trazer essa ideia importante acerca desses desafios enfrentados pela igreja do Senhor Jesus. O texto áureo que o nosso comentarista ele escolheu para a lição está em Romanos 12:2. É um texto muito conhecido que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. E assim podereis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Texto áureo maravilhoso aqui de Romanos capítulo 12, verso 2. O texto bíblico de referência está em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, depois 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, depois capítulo 4, verso 3 de 2 Timóteo, aí do 3, 4 e 5 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Tá? Esse é o texto bíblico de referência. Nós temos os objetivos da lição, que são triplos, explicar o que é pós-modernidade, nós vamos falar isso, citar os desafios da igreja primitiva e apresentar os novos desafios da igreja atual. Então vamos lá, começando pelo começo. Falando acerca da pós-modernidade. E o que é isso? Pós-modernidade, podemos se dizer que é um nome dado às mudanças que têm ocorrido nos campos tecnológicos, científicos, sociais. É o nome que se dá a essa
a esse movimento de transformação e de mudança. Agora, qual é de certa forma, o desafio que a pós-modernidade vem trazer no contexto de igreja? Já te explico. A pós-modernidade é uma era onde deixou-se de crer no absoluto. As coisas hoje têm uma explicação do meio. Não é nem pau e nem pedra. É uma coisa no meio. Né? Criou-se um caminho alternativo entre o que é positivo e o que é negativo. Não é tão ruim assim, também não é lá tão bom assim também. Né? Fica nesse caminho do meio. A pós-modernidade tem trago isso. Né? Ou seja, deixando de tratar como absoluto, né, o que Deus determinou, e trazendo isso como relativo. Não é bem assim, não é para essa época, né? Não é bem isso que a palavra de Deus quis dizer. E aí vai algumas questões no campo científico também, dizendo que tudo para se acreditar precisa de experimento, né? Precisa de um estudo, de um experimento e tal. Então não se pode acreditar naquilo que Deus falou que é e pronto. Não pode acreditar assim. Né? Tem que ter esse toque do bem. Então esse é o desafio que a pós-modernidade vem trazendo para a igreja. Por quê? Porque a igreja prega o evangelho do Senhor Jesus. A base afirmativa da igreja é o quê? É os princípios da palavra de Deus. Ora, e esses princípios são absolutos, né? E vêm de geração em geração. O que foi estabelecido como igreja no princípio ainda é hoje. Né? Os pilares da igreja não se modificou, permanecem os mesmos. Então esse é o grande desafio que a pós-modernidade vem trazendo e que, de certa forma, deixa-nos preocupados. Né? Agora, o comentarista vem falar também acerca das mudanças do século XXI. Né? E aí é interessante que nesse século XXI a gente está com um excesso de informação, e essas informações elas são imediatas. Né? A gente pode elencar aqui, segundo o comentarista, intensificação do processo de globalização, terrorismo, as quedas do regime totalitários, as informações instantâneas, as epidemias, o avanço científico, as mudanças dos valores morais e da configuração familiar, a superexposição midiática da igreja, dentre outros. Então aqui está elencado as principais mudanças que aconteceram nesse século XXI. Né? Nós temos visto terrorismos, nós temos visto esse processo da globalização, da informação instantânea. Quer saber de uma coisa? Vai lá, clica no Google, né? E tá pronto, já sabe. Quer fazer uma pregação? Vai lá, vai na internet, pega o esboço, pronto, tá pronto o esboço. Qualquer informação está muito acessível, fácil. E também essa questão da formação familiar, né? Antes, as famílias constituíam-se de quê? Pai, mãe, filhos. Mas hoje nós temos filhos criados por avós, filhos criados apenas por mãe, né? E eu não estou aqui entrando no mérito da questão, dizendo se isso é certo ou errado, se isso é bom ou ruim, tá? Eu não quero entrar nesse mérito, eu estou falando que são as transformações que aconteceram no século XXI. Então, mães
que não tem a figura do marido, né, em casa, então cria os seus filhos, avós criando os netos, né, pais sem as mães, e aí por aí vai, né? Então essa configuração familiar sofreu diferença e uma, vamos dizer assim, sofreu uma mudança que trouxe essa diferença do que era antes. Agora, desde que a igreja primitiva surgiu, né, e essa palavra mundo, cosmos, né, se opõe à igreja. O mundo é o grande inimigo da igreja. E os escritos do apóstolo João nos dão uma ideia clara sobre o que é o mundo. Ele diz assim, ó, o mundo pode designar não apenas como terra, mas também aqueles que habitam aqui, falando acerca do gênero humano. O mundo também é caracterizado por uma sociedade corrompida que se opõe a Deus e se torna inimiga dele. Então o mundo é também um grande desafio que se põe diante da igreja, não é? É um grande desafio que se coloca diante da igreja. E nós sempre lutamos contra o mundo. Lembra que nas nossas pregações a gente sempre diz, né? O mundo, cuidado com o mundo, porque o mundo é mau, né? A gente não pode... Lembra? O fulano saiu da igreja e foi pro mundo. Esse termo, né? Saiu da igreja e foi pro mundo. Quem nunca ouviu isso, né? Eu sempre ouvi isso. O fulano agora está desviado, está no mundo. Pois é, né? Esse mundo cósmico que a Bíblia diz aqui transcende apenas a questão geográfica, mas fala das pessoas e do sistema que rege essas pessoas, porque a Bíblia diz que tem alguém que senta-se num trono deste mundo, né? Desse século presente, que é o Deus desse século, como Paulo falou, é Satanás. Ele que governa, ele que determina, né? Ele que age no contexto desse mundo. Agora, os desafios da igreja nesse tempo, quais são? Primeiro, antinomismo. Antinomismo e o relativismo. Em Gálatas 5, 7 ao 13, Paulo faz uma advertência acerca aqui dos falsos mestres e também faz uma advertência acerca do mau uso da liberdade. Nós fomos livres, Jesus nos libertou, mas agora essa liberdade não pode servir de caso para libertinagem. E isso é o que acontece com o chamado antinomismo, né? Aquela atitude negligente diante da liberdade, achando que pode fazer uso da liberdade para isentar-se da, vamos dizer assim, isento da subserviência da lei, achando que pode fazer o que bem entender, né? Aquele que anda em harmonia com o Espírito Santo de Deus não pode ter esse tipo de prática, né? Então, nós vemos o relativismo afirmando que através dessa questão da verdade ser relativa, não existe uma única lei moral, né, que governe o mundo, que dite as regras, e isso a gente sabe que não é coerente com o Evangelho, porque Jesus se apresenta como sendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segundo, desafio da igreja, a questão da imoralidade e o hedonismo, né? Paulo repreende os irmãos aos Coríntios em relação dessa soberba e essa arrogância de tolerarem, né, tão flagrantemente o pecado. E isso, o hedonismo afirma que o bem maior da vida é a busca do prazer, né? Então, o que o hedonismo prega? Prega o prazer como sendo o carro-chefe da nossa vida e que a gente não pode evitar as coisas que nos dão prazer. Então, se na busca do prazer você precisa sacrificar a sua vida espiritual, você sacrifica. Para quê? Para que você tenha momento de prazer.
dizendo que Deus também tem interesse no que o homem tenha prazer, né? E aí traz esse tipo de entendimento. E a gente vê a questão da imoralidade, né? Os prazeres imorais no campo sexual, no campo promíscuo, né? E aí por aí vai. Agora, para a gente ir para a parte final, nós precisamos entender qual é a relevância da coerência na vida da igreja. Fala um pouco a questão da ortodoxia, que define o quê? A doutrina que se alinha, ou seja, com a Escritura. E nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus, e é isso que a ortodoxia nos diz, pois ela é a base da fonte de toda teologia e mensagem cristã. Toda afirmação que não tem o seu fundamento na palavra de Deus, ela deve ser entendida como uma mentira, heresia, e não como uma verdade. Ao contrário daquelas que sim têm embasamento na palavra de Deus. Ortopraxia, o que é isso? Significa literalmente prática certa e corretiva. Nós precisamos tornar aquilo que nós temos conhecimento como certo em práticas reais e possíveis na nossa vida. É isso que nós precisamos fazer, e essa é a maneira coerente de eu e você sermos igreja. Praticarmos ensinamentos, praticarmos as doutrinas, praticarmos aquilo que está posto. Não adianta apenas o conhecimento, não adianta apenas ser ortodoxo, precisa ser também praticado a ortopraxia, ou seja, a prática dos conhecimentos bíblicos, das doutrinas. E a ortopatia, que do grego quer dizer correto, né? É buscar desejar que o Espírito Santo opere em nós e nos conduza para uma vida de empatia e amor ao próximo. Agora, qual é então o grande desafio para a igreja nesse momento? É porque o individualismo tem tomado conta das nossas igrejas e das pessoas, cada um no seu quadrado, né? Eu aqui, você ali, o outro lá, ninguém na casa de ninguém, ninguém incomodando ninguém, e assim as pessoas estão isoladas e a gente está deixando de praticar algo muito fundamental no contexto de ser igreja, que é a questão do amor ao próximo, da convivência, da comunhão, do partir do pão, né? Do estar junto, de conhecer as necessidades uns dos outros. Então é isso. A lição hoje traz esses ensinamentos muito importantes para que a gente possa fazer essa conexão com o que é real para nós, tá certo? Por hoje é só. Um grande beijo a você. Não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Chegou até aqui, diga, cheguei, né? Quero agradecer os comentários das irmãs que estão comentando quando chega no final, né? Chega, eu cheguei. Então diz aí, eu cheguei. Sigam-nos nas redes sociais, compartilhe esse vídeo aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, compartilha, tá bom? Quer o PDF da aula, eu te mando. É só clicar aqui embaixo e escrever o seu melhor e-mail, o seu WhatsApp. Ah, quer participar do treinamento de professor de escola dominical? Clica aqui embaixo também para conhecer, tá bom? Ó, beijo a todos, Deus abençoe. Vamos junto.